Boa tarde a todos. Estamos nós, Boa tarde, a Boa Sociedade de tarde. Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nesse horário nós estudamos essa obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho, uma publicação da editora O Clarim. E nós estamos estudando o capítulo 13, Epístola aos Colossenses, a exaltação do Cristo. Eu pedi a vocês, mandei aí pelo WhatsApp, as obras de apoio que nós vamos necessitar hoje. Eu coloquei a Bíblia, sempre, né? Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, e as cartas de Paulo. Quem tiver, substitui todas essas obras, né? Então, quem tem essa obra aqui, substitui todas as outras. Substitui o Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, que eu pedi. Eu botei no Zap para vocês. Toda vez que vocês forem olhar o Zap, tá lá o link, eu boto assim, obras de apoio. Então, já pega esses livros, né? E aqui, ó, Cartas de Paulo, que substitui todos eles. Palavras de Vida Eterna, quem não tiver as cartas de Paulo, Fonte Viva e Pão Nosso. E a Bíblia é sempre bom a gente ter aí. Então, antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos essa doutrina abençoada. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a cada um de nós, nossos lares, nossos familiares e amigos, os nossos caminhos, que possamos a cada dia nos conscientizarmos mais da nossa responsabilidade enquanto trabalhadores dessa doutrina abençoada, que é a doutrina dos Espíritos, que é o cristianismo redivivo. Que a Tua misericórdia, Senhor, sempre se derrame sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em sofrimento, sejam eles encarnados ou aqueles que já se encontram na erraticidade. Também sempre pedimos que o Senhor continue a fortalecer esses nossos irmãos desencarnados, os nossos orientadores espirituais, que com tanto amor nos auxiliam, nos inspiram, para que possamos continuar a nossa caminhada, sempre buscando olhar para frente e seguir na busca do aperfeiçoamento espiritual de cada um de nós. Esses irmãos, nós devemos sempre orar por eles, pedir por eles também. E assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do Teu coração, Senhor, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos agora, vamos abrir esse livro aqui, ó, Epístola de Paulo à Luz do Espiritismo, do Antônio César Perry de Carvalho, na página 132. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Capítulo 13, Epístola aos Colossenses, a exaltação do Cristo. Hoje, dia 16 de abril de 2022, é o sábado da Semana Santa, não é? Então, na página 132, o Antônio César Perry diz assim: pelo valor das considerações de Paulo, selecionamos alguns versículos mais gerais e de valor imorredouro, porque como nós vimos, nós já falamos sobre isso várias vezes, apesar da Epístola aos Colossenses ser uma das menores, ela é a epístola que mais exalta o Cristo. E outra coisa interessante é que Paulo não escreveu, ou melhor, Paulo não fundou esta igreja em Colossos, né? A igreja de Colossos, quem fundou foi o discípulo de Paulo,
Epáfras, discípulo dele, discípulo esse que Paulo conheceu na prisão. Paulo conheceu na prisão Epáfras. Então a igreja foi fundada por ele, né? Foi fundada por ele. Quando na maioria das vezes nós sabemos que Epáfras, que foi Paulo, Timóteo, quem funda, mas essa igreja de Colossos não. Inclusive, Paulo não conhecia Colossos, ele não vai a Colossos, nem conhecia a população de lá. Mas esse discípulo que ele conhecia na prisão, que era um pagão, que ele converteu ao cristianismo, ele vai para Colossos, em Colossos ele funda essa igreja. Depois que a igreja está fundada e que o trabalho está indo muito bem, surge uma ameaça. Um indivíduo, ou mais de um, surge na cidade com uma filosofia estranha, tentando fazer com que essa filosofia fosse abraçada pelos cidadãos de Colosso, aqueles que faziam parte dessa igreja. E ele fica tão preocupado com essa filosofia que ele percebe que ele, Epáfras, não tem condições ainda de enfrentar esse tema e enfrentar esses homens que trazem essa ideia um pouco estranha. Então ele vai procurar Paulo, pedir ajuda a Paulo. E Paulo, quando percebe, ouve a história contada por Epáfras, que inclusive cita o nome do homem ou dos homens que estão levando essa filosofia, Paulo decide escrever uma carta muito forte para os integrantes da igreja de Colossos, mas ele não cita na carta o nome desses homens que estão levando essa filosofia estranha, até para não dar, assim como o povo diz, cartaz para eles. Mas o povo de Colossos, ao ler a carta, sabem de quem Paulo está falando, e Paulo é muito firme. Inclusive, ele deixa até alguns temas que ele aborda muito nas outras cartas de lado, para se concentrar nesse combate a essa filosofia estranha. Por isso, essa carta vai ser a carta que mais exalta o Cristo. Continuando aqui, o autor dessa obra vai dizer assim, na página 132. Pelo valor das considerações de Paulo, que nós viemos estudando, selecionamos aqui alguns versículos mais gerais e de valor imorredor. Então, o autor selecionou uns versículos que se encontram na carta de Colossos, aos Colossenses, para nós analisarmos. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Diz assim Paulo: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, vamos lá. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. É que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, esse ele é Jesus, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Parece-nos presente a ideia de expiação, não do Cristo. A paz pelo sangue da sua cruz, a paz autêntica, é resultante da compreensão existencial e de sua relação com a divindade, né? Então, olha só, essa paz que todos nós buscamos, né? Porque ele diz lá, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. O sangue da sua cruz é o sangue de Jesus. Então ele está querendo dizer que a verdadeira paz que todos nós almejamos, né? Ela é resultante da compreensão existencial e de sua relação com a divindade, incluindo-se a relação entre as humanidades encarnada e desencarnada. Aqui voltamos àquela questão
que nós estudamos na quinta-feira com o Vitor, que trata da educação socioemocional como fator de evolução. Olha o que ele diz aqui. A paz autêntica é resultante da compreensão existencial. Então, como é que uma pessoa vai ter essa compreensão existencial? Somente através da educação socioemocional. Se você não tiver uma noção da sua pessoa como espírito, como um ser eterno, imortal, se você não tiver uma consciência das suas emoções, da sua relação com a divindade, da relação com o outro, seja o outro encarnado, desencarnado, fica difícil você conseguir essa paz autêntica. Então, primeiro, a pessoa, ela precisa se conhecer, ela precisa se entender. Esse é o grande problema que todos nós temos. A gente vive numa guerra emocional muito grande, numa guerra com o nosso eu interior muito grande. Quem sou eu? Será que nós já sabemos verdadeiramente quem nós somos? Esse espírito imortal que vem caminhando há milhares e milhares de anos, construindo todo um arcabouço físico, espiritual, que tem suas questões pessoais, às vezes muito complicadas, que às vezes faz alguma coisa, como diz Paulo, porque eu ainda faço o que não quero e não faço o que eu quero. Não é assim? Quantas vezes eu ainda faço o que eu não quero? Eu já sei o que não deve ser feito, mas eu ainda faço isso. Então, Paulo fala, por que eu ainda faço o que não quero e não faço o que quero? Essa dificuldade que nós temos, né? Então, ele diz aqui, a paz autêntica é resultante da compreensão existencial e dessa relação nossa com a divindade, incluindo a relação entre as humanidades, encarnada e desencarnada. Então, nós temos que ver a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro, sendo esse outro encarnado e também o outro desencarnado, que são aqueles nossos irmãos, que de repente nós, em uma vida passada, fizemos algo com ele, e que precisamos entender se ele ainda não nos ama muito, e buscar, pedir perdão, como também perdoar aqueles que nos fizeram sofrer. Tem muita gente que pode ter nos feito sofrer, ou no passado, ou nessa vida, que já desencarnou. Entendeu? Nos fez sofrer, mas já desencarnou. Aí você diz, e você fica com aquela, né? Morreu, mas perturbou a beça. Me perturbou muito. Então, são situações que nós temos que trabalhar até para que a gente consiga essa verdadeira paz. Aí diz aqui, como intérprete das leis de Deus, Jesus é um instrumento da reconciliação citada por Paulo. Ele diz, por meio dele. Está lá, ó, Carta aos Colossenses, capítulo, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então, Jesus é o instrumento da reconciliação citada por Paulo, por meio dele. Há coerência com o registro de João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente tem, sim, Jesus
vai ser esse instrumento de reconciliação. É através da análise, né, da reflexão, da colocação em prática de tudo aquilo que ele nos ensinou, que nós vamos conseguir encontrar essa paz e nos reconciliarmos, primeiro conosco mesmo. Porque tem muita gente que não se perdoa, que carrega aquelas culpas, né? Outro dia mesmo eu estava aqui me lembrando de um fato ocorrido há 34 anos atrás, por aí. 34, 33 anos atrás. E aquele fato me incomodou, foi algo que eu fiz. Me incomodou profundamente. Ainda me incomoda profundamente. Por quê? Porque eu não me perdoei sobre aquilo. Então eu estava aqui em casa estudando, de repente eu me lembrei desse fato que deve ter uns 34 anos, gente. E quando eu me lembrei, eu me senti mal, como se esse fato tivesse acontecido hoje. É uma coisa que me incomoda profundamente. Foi uma atitude que eu tomei que me incomoda profundamente. E quando eu lembrei daquilo, eu me senti mal. Significa o quê? Que é como se esse fato tivesse acontecendo agora. Como tivesse acontecendo agora. Significa que eu não me perdoei. Ainda. Eu ainda não entendi que há 34 anos atrás, eu acho que eu ainda nem era espírita, eu nem era espírita ainda, nem me lembro se eu era espírita ou não, mas há 34 anos atrás, eu fiz algo, mas se fiz, foi porque, eu nem estou fazendo as contas aqui, eu não era espírita não, eu me tornei espírita 6 anos depois desse fato, olha só. Quase 6 anos depois desse fato. Eu fiz aquilo porque eu não tinha ainda consolidado algumas coisas. Então eu, apesar de já ser uma pessoa inteligente, consciente, tudo esse troço todo, mas eu ainda era ignorante de certas coisas. Hoje, eu não faria. Mas naquela época eu fiz. Eu não sabia. Ou melhor, eu agi, mas por impulso. Não parei para refletir com mais amadurecimento sobre aquilo. Mas aquilo até hoje me incomoda profundamente. E apesar de terem sido passados aí uns 30 e poucos anos, e de eu ter estudando a doutrina esses anos todos, eu ainda não me perdoei. Olha só, o pessoal vai dizer, poxa, Rose, você já tem aí uns 30 anos de doutrina e mesmo assim você ainda se perdoou? Não. Tanto é que quando eu lembro, aquilo me incomoda, como se eu tivesse feito a coisa antes. Para a gente ver como é difícil esse tipo de coisa. E a gente só vai resolver isso falando sobre isso, refletindo sobre isso. Então, quando ele diz aqui, Jesus é o instrumento da reconciliação citada por Paulo, por meio dele. Então, eu preciso me reconciliar com os outros, sim, mas eu primeiro preciso me reconciliar comigo. Eu preciso me perdoar. Olha que trabalho eu tenho que fazer. Eu tenho primeiro que me perdoar e depois perdoar o outro. E somente através de Jesus. Entendendo. Entendeu? Então, isso, todos nós temos essas coisas.
Essa dificuldade da gente entender que é espírito imortal, que está numa caminhada, que os erros vão existir sim, no estágio evolutivo que nós estamos. Então, que a gente tem que compreender que errou sim, mas que a gente está buscando melhorar, que a gente precisa se perdoar, entendeu? Que a gente já melhorou, para que a gente possa ir arrancando essas coisas de dentro da gente. É o tal do lixo que está dentro de nós ainda. Então, como isso é forte da gente. Isso foi só uma coisinha. Imagina aquelas outras coisas que a gente carrega dentro da gente, que a gente ainda nem lembra, que está naquela gavetinha trancada do nosso inconsciente. Porque tem coisas que estão lá que ainda não estão em condições de sair. Tem coisas do nosso passado que ainda está guardado no arquivo. Não dá para tirar agora, porque nós ainda não temos condições de trabalhar aquilo. A gente ainda precisa caminhar mais um pouco para poder deixar uma bomba dessa sair. Daí o perigo, às vezes, do pessoal fazer essas regressão de memória, essas troças todas aí, que o cara vai que abre uma gaveta que devia ainda estar fechada, esperando o espírito amadurecer um pouco mais para abrir. Então, não é tudo que a gente está preparado para saber, entendeu? Tem coisas que estão lá guardadas. Daí a bênção do esquecimento que nós recebemos quando encarnados, porque nós não estamos preparados ainda para lembrar de tudo. Isso vai vindo com o tempo. Conforme a gente vai amadurecendo, vai saindo uma bomba dessa. Aí você trabalha aquilo e vai buscando não se comprometer mais. Entendeu? Vai trabalhando o que estava na gaveta e não vai criando novas gavetas. A ideia é essa. Porque senão você fica sempre, ó, no mesmo círculo vicioso. E Jesus é o nosso instrumento de reconciliação, né? Por meio dele, a gente vai encontrando essa verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A tônica do trabalho de Paulo é ter os gentios, indistintamente, todas as pessoas, como público-alvo, e destacar sempre a aceitação e a incorporação na vivência dos ensinos de Jesus. Essas são colocações continuadas nas epístolas paulinas. Então ele diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, ele mostra aqui que todas as pessoas, todos, tá? Precisam conhecer Jesus. Todos. Os cristãos, os não cristãos. Então, o público-alvo dele é principalmente os gentios. E buscar levar para eles os ensinos de Jesus, destacando sempre a aceitação e a incorporação na vivência, não é só no conhecimento, é na vivência dos ensinos de Jesus. E isso vai ser uma constante nos ensinos de Paulo, nas orientações de Paulo. Conheça os ensinos de Jesus, abrace esses ensinos, viva esses ensinos e não aceite nenhum outro como mestre, só o Mestre Jesus, porque somente através do Mestre Jesus nós chegaremos a Deus, nós alcançaremos a felicidade, a verdadeira felicidade. Eu trouxe aqui um PDF para a gente fazer uma reflexão. Deixa eu abrir ele aqui. Ah, tá. Vamos lá.
Por isso é que nessa carta aos Colossenses, ele vai exaltar o Cristo sempre, 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 sempre. Então tá aqui. Epístola de Paulo, carta aos Colossenses, é a terceira parte dessa aula. E ele vai dizer assim: a cruz, porque ele falou da cruz, né? Ele disse aqui, parece-nos presente a ideia de expiação não do Cristo, a paz pelo sangue da sua cruz, a paz autêntica. Então, a cruz é aqui a prova do caráter sério, real, verdadeiro de Cristo. Nós até falamos isso semana passada. Diferente das potências, potências são esses anjos, esses seres que os antigos e alguns homens atuais dizem que já foram criados perfeitos, esses querubins aí da vida, né? Cuja existência se distingue dificilmente das especulações teóricas ou imaginárias. O Cristo que se invoca aqui é um Cristo concreto, é o Cristo da cruz. Então, a cruz é a prova do caráter sério, real, verdadeiro de Cristo. Ele foi um homem que encarnou entre nós, viveu uma vida como homem, teve as suas dificuldades, enfrentou obstáculos, não foi aceito, acabou sendo preso, torturado e morreu na cruz. Então, a cruz é a prova viva da verdade desse homem, o Cristo, e não desses anjos que muitos homens pregam, que já foram criados anjos, que nunca tiveram um corpo de carne, que nunca viveram como nós, que estão sempre por aí, né? Essas criaturas imaginárias. O Cristo de qual Paulo fala, que se invoca aqui, é um Cristo concreto, o Cristo da cruz. Por outro lado, o Cristo, ele não está separado da igreja e está presente nas comunidades concretas. O que é a igreja? A igreja não é esse prédio de 4 paredes e um telhado. A igreja é assembleia. É assembleia de homens. E o Cristo não está separado dessa assembleia. Ele está presente nessas comunidades concretas. Porque a gente também coloca o Cristo na cruz ou no céu. Então fica aquela figura angelical que distante de nós, sabe? Flutuando no espaço. Esse Cristo é o que eles falam aí, essa potência. Aquele Cristo do qual você não pode se aproximar. É um Cristo diferente. Esse Cristo que Paulo nos apresenta e que o Evangelho nos apresenta, aquele que ia para a casa de Lázaro, sentava ali na sala e ensinava a Maria, a Marta, a Lázaro, os outros, aquele que caminhava pelas estradas, que pescava com os homens dos barcos, esse é o Cristo real. E ele não está separado da igreja, dessa assembleia. E ele está presente nas comunidades concretas. Cristo não é separável do seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo somos nós, é a igreja. Desse modo, Cristo é um corporal por 2 lados. Ele é corporal por 2 lados. Primeiro, porque tem um corpo que morreu na cruz e que foi enterrado. Não é? Ele foi colocado lá dentro do túmulo. E porque este corpo representa a comunidade concreta dos colossenses. E não só dos colossenses, de todas as comunidades que se realiza a igreja, a Assembleia Total do Povo de Deus. Então, Jesus é esse corpo, tá? Esse ser que está presente em todas as comunidades onde essa assembleia existe. Por isso ele diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente.
Foi a palavra dele. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Então, este corpo, né? Esse ser que foi homem aqui na Terra, que desencarnou como qualquer homem pode desencarnar pela falência dos seus órgãos, ele deixou um evangelho, ele deixou uma ideia, ele deixou um pensamento, ele deixou um corpo de ensinos, um conjunto de ensinos para nós seguirmos. Então, ele está presente em todas as comunidades em que se realiza a igreja, em que essa assembleia se reúne, né, representando esse povo de Deus. E aí ele diz, quando dois ou mais, esse mais podem ser 1000, 30, 50, 10, 5, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? Paulo quer mostrar que Cristo não existe no mundo de puras especulações vazias. É aquele Jesus que vivia flutuando, né? Bem distante de nós. Eu me lembro que uma vez eu conversando com a minha sogra, né? Ela é católica, mas já entende algumas coisas, e eu disse para ela, porque como ela é católica, ela tem a ideia de que o católico tem essa ideia, que Jesus é Deus encarnado. É Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, Jesus seria Deus que se encarnava. E eu disse para ela, mostrei para ela que não, que na Bíblia, no Evangelho, você vai encontrar inúmeras vezes Jesus se referindo a Deus como outro ser. Eu vou ao Pai, o Pai que me enviou. Então ele mostra, claro, que Deus é um e ele é outro. Então eu fiz ela entender isso. Falei para ela que Jesus e nós somos irmãos, que Jesus, não sabemos aonde nem quando, foi criado como nós, simples e ignorante. E aí ela falou assim, e ela entendeu, mas disse assim, mas ele foi feito de uma parte melhor do que nós. Eu falei, o corpo dele, como já era um espírito puro, ele pode ter, com certeza, recolhido elementos melhores, mais purificados para fazer o corpo dele do que nós. Tudo bem, tá? Então, por quê? Porque eles têm essa ideia de que Jesus é aquele ser angelical que está distante da gente. E Paulo quer mostrar que Cristo não existe nesse mundo de puras especulações vazias. Ele quer mostrar que Cristo é um ser concreto, com o qual se cria um compromisso concreto. Ele é um homem que existiu. O corpo nasceu do ventre de uma mulher. Foi gerado 9 meses. Teve um pai, teve uma mãe. Correu risco de vida quando era criança. Tanto é que o pai fugiu para o Egito. Depois voltou, recebeu uma educação dentro do lar, uma educação religiosa ministrada pelo pai. Aprendeu um ofício, uma profissão. Foi um carpinteiro. Teve uma família. Só saiu de casa para pregar quando seus irmãos mais jovens já estavam encaminhados, porque era da lei aquela época. Teve uma mãe, pregou, sofreu. Quando estava perto da morte, se preocupou com a segurança da mãe e a entregou aos cuidados do discípulo mais jovem. Então, ele foi um ser concreto. E com ele precisamos ter um compromisso concreto, compromisso com uma comunidade concreta, compromisso para viver uma vida nova, bem determinada pela prática dos cristãos. Uma vida renovada, onde a gente possa abandonar todas essas coisas que a gente carrega, que eu chamo de véu de noiva, sabe aquelas coisas velhas? Imagina uma noiva entrando numa igreja ou em algum lugar com um véu muito comprido.
cheio de lantejoulas, como era antigamente, né? Cheio de pedrarias, cheio de coisa. Aí ela ia andando, aquele véu pesa, um véu assim de 10 metros, cheio de pedras, de enfeites, aquela coisa toda. E ela vai andando, arrastando aquele véu, o véu pesa. Então, outras noivas mais modernas querem apenas fazer o penteado, botar às vezes, né, um arquinho na cabeça ou um véuzinho bem leve. Então, esse compromisso com a comunidade concreta, compromisso para viver uma vida nova, bem determinada pela prática dos cristãos. A sabedoria cristã não é evasão, não é fuga para o mundo de ideias, de fantasias, mas aplicação de uma vida concreta, comunitária e fiel. É aquela vida do pé no chão, aonde você tem que se esforçar para ter as coisas, aonde você precisa buscar os ensinos do Cristo, aonde você precisa trabalhar para sobreviver, respeitar o próximo, e não aquela vida, sabe, que a gente vê alguns irmãos ainda hoje achando que tudo cai do céu sem esforço, não é? Até as coisas materiais. E aí eu vou fazer a corrente disso, a corrente da prosperidade, a corrente daquilo. Deus vai prover, Deus vai dar tudo. Não é assim. Não é assim. É pé no chão. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para trabalhar. Paulo mesmo dizia: nunca fui pesado a ninguém. Sempre trabalhei para sustentar a mim e aos os companheiros que caminhavam com ele. Ele nunca ficou. E quando ele chegava numa aldeia, num pequeno povoado, ele logo dizia para os companheiros: ó, vamos sair por aí, vamos procurar um emprego, um trabalho, porque nós vamos ficar, ou vamos ficar na casa de alguém, mas aí a gente tem que colaborar, porque aquela família onde nós vamos estar hospedados, na maioria das vezes, eram pessoas carentes. E receber 2, 3, 4 homens, eram 2, 3, 4 bocas. E às vezes a família era muito pobre, então eles tinham que trabalhar. Outras vezes eles não tinham uma família para recebê-los, então eles tinham que alugar um cômodo. Normalmente era uma viúva pobre, né, que não tinha filhos, quase miserável, que oferecia para eles um cômodo para eles estudarem. Aí eles tinham que pagar. E ele não gostava. Outras vezes ele ficou em casas de pessoas que tinham posses e ele queria contribuir. A pessoa: não, 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 é um prazer, eu posso. Ele ficava assim, meio contrariado, meio chato, mas aí ele aceitava também que não podia ser radical, já que aquela pessoa podia, a pessoa estava oferecendo: é um prazer receber você aqui, não se preocupe, guarde esse dinheiro, porque eu sei que você tem um destino. Ele ajudava o povo do caminho. Então, esse é o mundo verdadeiro, é o real, né? Então, a sabedoria cristã não é evasão para o mundo de ideias, mas a aplicação de uma vida concreta, comunitária e fiel. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está aprendendo, está estudando para aplicar esses ensinos no nosso dia a dia. Mas isso não quer dizer que a gente tem que esperar tudo vir do plano espiritual. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. E muito bem feita, né? Muito bem feita. Em Cristo habita a plenitude. A palavra plenitude em grego é pleroma, pleroma, tá? Se essa plenitude habita em Cristo, é como a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Cristo, imagina essa igreja como um corpo, tá? Um corpo. Essa plenitude que habita em Cristo é como se fosse a cabeça do corpo.
toda a nova humanidade está em Cristo e ele está na fonte dela. Toda a nova humanidade, quem é? São aqueles que aceitam o Cristo como seu mestre, não como seu Deus, entendeu? E ele tem esse cuidado quando um deles diz assim, mestre, o senhor, diz assim, Jesus, o senhor é bom. Ele diz, bom não. Bom é Deus. Se queres me chamar de alguma coisa, me chame de mestre. Então, essa nova humanidade é aquela que reconhece o Cristo como mestre, que vai nos trazer um ensino, que vai ser importante para a nossa vida ad eterno, e que precisamos segui-lo. Essa é a nova humanidade. Então, essa nova humanidade está em Cristo. E ele está na fonte dela. Fonte é a origem, é onde tudo começa. Essa nova humanidade começa com ele, no momento que ele chega e traz o evangelho. É uma nova ideia, diferente, já, ou melhor, é a ideia dos profetas renovada. Porque antes era dente por dente, olho por olho, agora oferece a outra face. Bem diferente. Para o orgulhoso, porque lá no Código Mosaico está escrito: se alguém pecou, dente por dente, olho por olho. Bateu, levou. E Jesus traz o quê? Diz, oferece a outra face. Se alguém exige que você caminhe com ele 1 milha, caminhe 3 milhas. Se alguém te pede o manto, oferece a capa. Não é? É assim. Reparte o pão. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Fazei ao outro que gostaria que te fizessem. Olha quanta coisa nova. Apesar que lá no passado, no livro de Levítico, a gente vai encontrar já essas coisas. Elas estão lá nos livros do Pentateuco Mosaico. A gente já vai encontrar isso. Porque foi Jesus que passou isso para os profetas, eles já vinham colocando. Mas o povo tinha dificuldade de entender esse tipo de coisa. Então Jesus vem e fala novamente sobre isso. E vivencia isso. E pede que a gente vivencie também. Entendeu? Outros dizem que Paulo estende a reconciliação a todos os seres da criação. Então, todos os seres devem se reconciliar. A reconciliação, como obra de paz, tem por objeto a reunião das criaturas com Deus. Reconcilia-te com o teu adversário antes de levar a tua oferta ao altar, porque senão ela não tem valor nenhum. Se a plenitude e a reconciliação estão em Cristo e para Cristo, não sobra nada para essas potências, para esses seres angelicais. Esses seres já cumpriram seu papel. Talvez chamar a atenção dos homens lá no passado, mas não há mais nada que possamos pedir hoje a esses seres luminares. Tudo que as seitas religiosas esperam deles, nós já recebemos em Cristo. O Cristo já nos deu tudo. A reconciliação é obra de paz e envolve todos os seres, tanto os que estão na terra como estão nos céus. Então, essa reconciliação ela é destinada para todos os seres, para todos os filhos de Deus. A reconciliação de Cristo não alcança, agora a gente tem que pensar isso, não alcança somente o Israel antigo. Aqueles, porque para o judeu, só eles tinham direito a essa reconciliação. Tanto é que eles faziam circuncisão, porque eles, aquilo ficar fechado, eles não aceitavam que a gente
que os discípulos, que Paulo estendesse isso aos gentios. Não, eles achavam que tinha que ser uma coisa só para eles. Daí a gente saber que o povo hebreu, né? Esse povo que é um povo, faz parte do grupo dos exilados de Capela, foi um grupo que veio para a Terra, exilado, com maior dificuldade em relação ao orgulho, vaidade e egoísmo. Eles eram muito fechados. Até hoje eles ainda são muito fechados. Não são chegados a fazer esse contato com todas as nações, né? Eles ainda são muito fechados. Então, a reconciliação de Cristo, Paulo fala isso, não é só para o Israel antigo, mas todos os povos. Os colossenses são testemunhos da universalidade dessa reconciliação, porque eles eram pagãos. E Paulo vai levar isso para eles, mostrando que essa reconciliação de Cristo se estende a todos. Receber o Evangelho é receber o Cristo, Jesus como Senhor, como Mestre. Entendeu? A fé é compromisso com o Cristo. O que os pagãos podiam dificilmente entender, para eles era difícil, porque as religiões contemporâneas, à época de Jesus, não tinha esse valor. O compromisso com Cristo inclui uma mudança de vida. Para os pagãos daquela época, os romanos, os gregos, outros povos, nós já falamos semana passada, cada um tinha um Deus, às vezes o cara adorava 3, 4 deuses. Então não tinha esse compromisso. Ele pedia para um Deus, daqui a pouco pedia para o outro, daqui a pouco pedia para o outro, erguia estátua para um, erguia para o outro. Não tinha esse compromisso. Agora, o compromisso com Cristo inclui o quê? Mudança de vida. Isso até hoje. Mudança de vida. 3 verbos que insistem no compromisso com Cristo. 3 imagens do relacionamento com Cristo. Os cristãos são como 3 verbos, 3 imagens. Vamos nos concentrar mais na imagem, tá? Os cristãos são como uma árvore que teria as raízes em Cristo. Cristo seria a raiz. Lembra como nós falamos anteriormente? Que Cristo seria a fonte dessa humanidade? Então, os cristãos são como uma árvore e as raízes dessa árvore estão em Cristo. Então, os cristãos são como uma árvore que teria as raízes em Cristo. Cristo é a raiz da árvore. Cristo é a raiz. Então, essa é a primeira imagem. Os cristãos são uma árvore e a raiz é o Cristo. Uma outra imagem. Cristo é também o alicerce de uma construção. Você tem uma casa, você tem as paredes e tem o telhado. Mas essa casa não pode ser, essas paredes não podem ser erguidas sob a terra. Primeiro o pedreiro tem que cavar o chão, fazer o alicerce de concreto para dar firmeza, e aí, sob esse alicerce, você vai levantando as paredes. Então, Cristo é também o alicerce da construção. Os cristãos formam um edifício construído sobre Cristo. Então, nós vimos que Cristo é a raiz da árvore, Cristo é o alicerce de uma construção. O que segura uma árvore? Não é a raiz? A raiz segura a árvore no solo. O que segura o edifício? Não é a sua base? Não é o seu alicerce? Apoiados na fé, o crente busca o apoio na fé em Cristo. Essa relação íntima com Cristo é a base da argumentação. Então, Cristo é fé, outra imagem. E o Cristo é uma fé. Você tem que acreditar nele. A fé é uma base. O crente busca o apoio na fé em Cristo. Ele tem que acreditar
que esse Cristo é o seu mestre. Então você tem o Cristo raiz e o cristão árvore. Você tem o Cristo alicerce e o cristão edifício. E você tem o Cristo, a fé. A fé. E você tem que buscar o quê? O apoio nessa fé. Essa relação íntima com Cristo é a base da argumentação. Quem pertence a Cristo já não pode mais relacionar-se com outros entes celestiais. Com Cristo ou tudo ou nada. Então, eu me apoio na fé em Cristo. Se eu estou me apoiando na fé em Cristo, olha essa fé novamente como base, assim como a raiz, como alicerce, a fé é a base. Eu me apoio sobre ela. Se eu não tenho fé em Cristo, como é que eu me encontro? Com uma árvore que foi cortada da sua raiz, como aquela casa que veio o vento e bateu nas paredes, e como ela não tinha o alicerce, ela tombou. Interessante essas três imagens, né? Então, essa relação íntima com Cristo é a base da argumentação. Quem pertence ao Cristo não pode mais erguer imagem a outros deuses. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, é sempre bom a gente lembrar disso. Está aqui no capítulo 1, tá? No item 2, quando começa falando sobre os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí fala, mas está falando de Deus. Mas quem enviou Cristo? Foi Deus. Ele diz, eu estou o Pai, o Pai está em mim. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja na água, nas águas sob a terra. Não os adorareis, não lhes prestareis culto soberano. Então, quando eu tenho a fé em Cristo, eu tenho a fé em Deus, porque Cristo é o enviado do Senhor. Entendeu? Então, se eu tenho a fé em Cristo, eu tenho a fé em Deus. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, eu não tenho que ficar me apoiando em outros, não é? Porque eu não vou encontrar a verdade nos outros. A religião dos adversários de Paulo é uma religião de evasão para longe deste mundo. Porque esse é o mundo verdadeiro. Um mundo onde Jesus viveu. E não esse de fantasias, né? De desprezo das realidades terrestres e dos compromissos terrestres. Porque quando nós encarnamos aqui, nós encarnamos porque nós temos um compromisso a realizar. Que compromisso é esse? Eu tenho que vir para cá para, primeiro, reparar aquilo que eu não fiz bem, aprender, crescer, amar, construir. A reencarnação é uma oportunidade. E essas outras filosofias, elas pregavam que a vida aqui na Terra, tem gente que diz, né? A vida aqui é efêmera. Tanto é que alguns companheiros dizem, cansei dessa vida, cansei. E chega a ficar aqui sofrendo, ficar aqui enfrentando esse pessoal que não sabe falar, esse pessoal ignorante. Ah, não, para mim acabou. Aí tenta o suicídio para fugir, porque acha que isso aqui é uma grande perda de tempo. Não é. É um compromisso. Quem nos permitiu estar aqui foi Deus, que nos deu essa oportunidade. Mas essas outras filosofias falam, aí tem uma, diz assim, viver na Terra é um mar de torturas. Viver a vida na Terra é uma vida do pecado. Aí começa a falar, entendeu? Que estar encarnado é uma coisa ruim.
Não, é uma coisa maravilhosa. Existem espíritos aos milhões querendo a oportunidade de renascer. Vai ler Memória de Suicida e vai ver espíritos pedindo pelo amor de Deus o direito, Jerônimo, né? O direito à reencarnação, porque ele quer novamente ter a oportunidade que ele desprezou, enquanto muita gente fica dizendo que viver, estar encarnado é um castigo. Paulo defende no cristianismo uma concepção que se interessa por esta vida neste mundo. Aqui é que Deus se torna presente. Aqui é que se constrói o corpo de Cristo. Todas as comunidades em que se realiza a igreja, a Assembleia Total do Povo de Deus. Nós estamos aqui. Então ele fala, né, que nós temos que nos interessar por esta vida neste mundo. É na encarnação que a gente cresce, que a gente aprende. Aqui Deus está presente em cada um de nós. Aqui nós poderemos viver em sociedade, aprendendo a respeitar um ao outro, aprendendo a auxiliar um ao outro, auxiliando aqueles espíritos que chegam para viver conosco como nossos filhos, para educá-los, para ajudá-los a caminhar, a melhorar. Então, a vida da encarnação, ela é importantíssima, tá? E ninguém pode desejar fugir desse mundo. Não podemos fazer isso. O critério de verdade de Paulo é o seguinte: o que vem de Cristo é verdadeiro e verdadeiramente constitui o acesso ao mundo de Deus. Então, o que vem do Cristo é verdadeiro, tudo que vem do Mestre é verdadeiro e verdadeiramente constitui o acesso ao mundo de Deus. Lá em João, capítulo 14, versículo 1 a 6, o evangelista diz assim: não se perturbe, ele retrata uma palavra de Jesus. Jesus disse: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Percebeu? Deus e Jesus. Quem acredita em Jesus, acredita em Deus. Quem tem fé em Jesus, tem fé em Deus. E ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito. Se isso não fosse verdade, eu teria avisado a vocês. Pois vou preparar-vos um lugar. Ele está para partir, para retornar ao plano espiritual. Pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vos estejais. Então ele retornará mais tarde. Eu vos enviarei o Consolador, que irá dizer a vocês tudo o que eu não pude dizer. Então, ele vai voltar e vai o quê? Nos levar com ele, porque nós estaremos mais bem preparados para que onde eu estou, também vos estejais. É lógico que tudo isso tem o tempo, né, gente? E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé. Aí Tomé disse: peraí, Senhor, o Senhor está dizendo que nós conhecemos o caminho para ir aonde o Senhor vai? Como é que é isso? Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus lhe responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele deixou claro aqui, ó. Olha aí. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Eu sou o caminho. Segue aquilo que eu ensinei. É isso que Paulo vem dizendo a todo mundo. Todo tempo. É Jesus. Esquece qualquer outra besteirada que te disserem. Só através de Jesus que nós vamos chegar lá. E aí o Senhor diz: eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que essa carta aos Colossenses é a exaltação ao Cristo. Ele mostra que, para que nós possamos cumprir a nossa missão, para que nós possamos nos aproximar do Pai, nós temos que seguir Jesus e os seus ensinamentos, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. O que vem de puras tradições humanas não reflete o mundo de Deus, mas apenas ilusões humanas. E a gente sabe, e a gente já viu muita gente cair no abismo porque estava seguindo essas tradições humanas e se deixou levar pelas ilusões humanas. Aquela ilusão de que Jesus lavou os nossos pecados com seu sangue. Não tem essa história? Jesus morreu e carregou com ele os nossos pecados. Não tem essas frases preparadas? Jesus morreu e lavou os nossos pecados com o sangue dele. Jesus morreu e levou os nossos pecados. O batismo me limpou, me purificou dos meus pecados. Eu fui lá, confessei meus pecados. O padre disse o quê? Todos os seus pecados são perdoados. Vai lá e reza 5 Ave Maria, 10.000 Pai Nosso, e seus pecados estão perdoados. Isso são tradições humanas, não reflete o mundo de Deus. São ilusões humanas. Está morrendo, chama o sacerdote, confessa o pecado, seus pecados estão perdoados, morre em paz, meu filho. Vai lá, você vai direto para o céu, vai para o paraíso, vai ouvir os anjos tocar harpa. E aí o sujeito morre assim. E depois dá uma confusão danada. O que podemos saber do mundo do céu vem de Cristo. Todo o resto é vão, palavrório, discursos vazios, ilusões. Ilusões, tá? Então, nós temos que estar muito firmes, como diz Paulo aí, para não nos deixarmos iludir por essas fantasias. E podemos dizer, e temos que dizer isso também em relação à doutrina espírita. A doutrina espírita, tá? É essa história do umbral, foi malzinho, vai para o umbral, foi terrivelmente mal, vai para as trevas. Aí tem aquela história, o espírito mal, quando reencarnar, na próxima reencarnação, vai nascer aleijado, coxo, surdo, mudo, não vai conseguir nem levantar da cama. Aí você encontra um espírito que teve uma reencarnação passada complicada, trabalhando como professor, como médico, muito bem de saúde. Você diz, mas disseram que ele ia nascer surdo, mudo, coxo, em cima da cama, porque ele matou 200, porque ele foi mal. Isso tudo é uma fantasia. Isso tudo é uma fantasia. O que adianta você dar para alguém uma prova da qual ele não vai tirar lição nenhuma? Não vai tirar lição nenhuma. Primeiro, você precisa entender. Precisa entender. Primeiro, você precisa se arrepender. Tem gente por aí tendo reencarnações que ainda não são reencarnações reparadoras, não. Porque o sujeito ainda não compreendeu o porquê daquela dor. Ele ainda não reconheceu. Então não tem valor nenhum. Ele está começando. Aí ele tem lá
Como eu já contei para vocês, a história de um casal, né? Foi até no Centro Espírita aí do Rio de Janeiro, que foi chamado pelo presidente da casa e disse o presidente da casa foi perguntar para eles, olha, espiritualidade está precisando reencarnar um criminoso de guerra nazista. Então, como vocês são um casal muito evangelizado, o plano espiritual quer saber se vocês aceitam. Olha, foram consultados, bem despertos, não foi no sono, não. Foi numa reunião dentro da casa espírita, entre eles e a direção da casa. Se vocês aceitam receber um filho, esse como filho, esse espírito. Como o casal era evangelizado e sabia aquilo que o Haroldo Dutradia disse pra gente, quem assistiu a aula ontem, lembra? Quando o casal chega na casa espírita e diz assim, meu filho tem paralisia cerebral. E aí o pessoal da casa espírita diz assim, faça uma festa, porque esse espírito está depurando o seu perispírito. Lembra que assistiu a aula ontem? No vídeo que o Haroldo falou para ele? Ele já está depurando o seu perispírito. Que coisa boa! Aí o casal aceitou. Ele nasceu naquela família com uma saúde muito boa, teve toda uma educação, foi evangelizado desde a barriga. Quando se tornou jovem, com 18, 19 anos, sabe que ele se tornou? Evangelizador infantil na casa espírita. Evangelizador infantil. Aquela vida ali evangelizou, se tornou evangelizador infantil, trabalhou na casa espírita. Tá o quê? Tá se preparando, entendeu? Tá se preparando, compreendendo as coisas. De vez em quando deve ter uma coisa aqui, uma coisa ali, mas como ele foi evangelizado desde pequenininho, aquilo vai segurar. Para quê? Para que no futuro, daqui a 2 ou 3 reencarnações, aí ele venha para reparar efetivamente o mal que ele praticou. E talvez ele nem repare na dor, repare no trabalho. De repente reencarnam como aqueles que reencarnam, aí vão trabalhar na África, na Ásia, no interior do Brasil. Uf! Oi? Uf, Rose, me deu um alívio. Não é? Uf! Fundando aquelas ONGs, aqueles grupos onde ele vai trabalhar. De repente vai lá para a Zâmbia, para esses lugares da África, do Oriente Médio, onde tem muita dor e muito sofrimento. Vai fundar lá uma instituição muito pobre, onde ele vai acordar às 4 da manhã e vai dormir às 2 da manhã, porque ele faz tudo, vai educar crianças, vai ficar pedindo remédio, vai ser médico, vai ser professor, não vai ter família, a vida toda dedicada ali, ó. Aí de repente contrai uma malária, então ele tem que trabalhar, ajudar carregando uma doença, uma malária, mas ele está ali trabalhando para Jesus. Está resgatando. Mas para chegar a isso, ele tem que ser preparado. Então ele vai ser, nessa encarnação, vai ser evangelizado, vai ter evangelização. Porque esse espírito fez muita coisa ruim, mas é um espírito com grande capacidade, com grande inteligência. Só que a inteligência dele estava a serviço do mal. Jesus diz assim, esse aí, o dia que ele servir ao Cristo, vai ser um espetáculo. Porque a inteligência é dele, ele não perde. Ele só tem que pegar essa inteligência, botar a serviço do Cristo. Mas para isso, tem que evangelizar o cara. Então essa coisa que vai nascer coxo, aleijado, isso, aquilo, outro, não é para todos, não. Tem uns, vamos colocar ele aqui, onde ele vai receber essa educação. Agora, no futuro, ele virá numa encarnação aonde ele vai abraçar uma tarefa, vai ser aquele trabalhador de Jesus que ninguém tira da linha, entregue aquilo e vai usar toda a sua capacidade para servir o Cristo. E vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Olha Jesus Gonçalves. Tudo bem que ele teve lá
a fase dele com o Ranceniano. Tudo bem que ele teve, mas olha a inteligência dele servindo para o bem. Entendeu? E a dor, tudo bem que foi uma vida difícil, mas que não impossibilitou ele de trabalhar. Então é assim. É isso que Paulo está dizendo. Essa história de ir para o inferno, ficar queimando lá nos quintos, sextos dos infernos, isso é fantasia. Como também essa história de ir lá para o paraíso e ficar só tocando flauta, escutando aquilo, deve ser uma coisa muito chata. O dia todo, amanhece, dorme, amanhece, e você flutua, e escuta a harpa e não faz nada. Deve ser um horror. E aí sim deve ser um verdadeiro inferno. Deve ser um verdadeiro inferno. Mas tem gente que acredita nisso. Acredita nesse céu, acredita nesse paraíso. Entendeu? Tem gente que até vai fazer curso de harpa quando está encarnado, para quando morrer, já vai ficar lá, já está treinado. Não é assim. Emmanuel diz assim, esse céu dos parasitas, do ócio, esse céu está vazio. Porque aquele que é trabalhador mesmo de Jesus está aqui, ó, trabalhando. Ou encarnado ou desencarnado, mas está trabalhando. E ontem também no André Luiz nós estudamos isso, lembra? Do casal, que um morre, o outro sobrefica. E se há esse laço espiritual entre eles, aquele que está aqui trabalhando, o outro vai ajudar a cuidar da família, a desenvolver um trabalho. Então, esse é a terra, é o evangelho verdadeiro. A gente tem que valorizar a reencarnação, valorizar esse nosso trabalho aqui, os nossos estudos, e não ficar com essa coisa de que vai cair do céu. Estou precisando disso. Senhor, me dá. Mas não tem muita gente que faz isso? Senhor, me dá. Aí vamos lá, vamos fazer lá a promessa. Senhor, me dá. Senhor, estou precisando de... Senhor, me dá. É só assim. Tem gente que é assim. É o Senhor me dá. É promessa e outras coisas mais. Como também tem muito espírita. Não é assim, não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que valorizar essa encarnação, a gente tem que buscar em Jesus a verdade. Porque a verdade está em Jesus. Inclusive, ontem, quinta-feira, o Vitor falou uma coisa que eu me lembrei dessa passagem. Porque é uma passagem interessante, eu não vou me lembrar bem dos personagens, mas seria mais ou menos assim. Havia um discípulo de Jesus que ele não era muito simpático, as pessoas não eram muito simpáticas a ele, não me lembro bem por quê. Mas ele estava trabalhando. Aí tinha um outro lá que só era contrário a esse discípulo, porque achava que esse discípulo de vez em quando escorregava, de vez em quando fazia algo errado. Aí um dia, esse que criticava muito o outro, mas que não abraçava a tarefa, vinha caminhando pela estrada. E ele viu Jesus vindo ao encontro dele. O Vitor contou essa história, muito interessante. E aí, quando ele vê o mestre, ele abre os braços, Jesus já tinha desencarnado, né? E diz, ô mestre, ô mestre. E quando vai, Jesus passa direto por ele. Aí ele olha, poxa, mestre, o senhor não vem falar comigo? Aí Jesus olhou, eu vou estar com fulano, porque ele está trabalhando e precisando de mim. Então, já aquele que estava ali só, entendeu? Só no verbo, só falando, e não colocava nada em prática, Jesus diz para ele assim, ó, não tenho tempo para estar com você, eu vou estar com fulano, porque ele está trabalhando, está precisando de mim. E o outro era cheio de problema. Era aquele sujeito cheio de problema. Mas ele estava se esforçando, estava trabalhando. Jesus foi com ele, foi estar com ele. Então, Jesus falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Nós estamos, sim, ainda numa fase de muita dificuldade. Sim, estamos, né?
Mas aquele que está se esforçando já sabe que o mestre está ali ao lado dele. De vez em quando a gente vai escorregar. Hoje, por exemplo, eu dei uma escorregada feia, porque o meu marido virou e disse assim para mim: você soube quem desencarnou? Aí ele falou para mim assim: foi fulano de tal, desencarnou, disse que ontem ou hoje. Um espírito bastante comprometido com uma série de coisas. Uma série de coisas. Aí eu, na minha ignorância, virei, pensei assim: desse momento deve estar sendo abraçado pelo diabo. Aí depois eu falei: Rose, você não pode pensar isso! Porque a criatura realmente foi uma criatura, meu Deus do céu. Mas olha o que me veio. Olha como a gente está ainda, entendeu? A primeira coisa que eu veio, quando ele falou para mim o nome desse nosso irmão, primeira coisa que eu fiz não foi orar por ele, foi falar isso. Essa hora deve estar sendo abraçado pelo diabo. Entendeu? É isso, nós ainda estamos nessa situação. Nós ainda estamos nessa situação. Mas aí não é nada disso. É um irmão que se equivocou muito e que é merecedor da nossa compaixão e que nós não podemos desejar ao outro aquilo que a gente não gostaria para nós, fazer aquela minha culpa, tá errado, não posso falar isso, preciso me corrigir. Preciso orar por esses nossos irmãos equivocados, porque nós também já nos equivocamos muito. Então a gente tem que fazer isso. Aí, vai buscar o ensino de Jesus, que fala do amor aos semelhantes. Entendeu? Então, nós ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações. Quando a gente tem um pensamento como esse, está mais do que atestado que nós estamos encarnados no lugar certo. No lugar certo. Eu estou encarnada no lugar certo, porque eu ainda tenho esse pensamento. Mundo de regeneração está longe ainda. Somente o dia que eu não tiver mais esse tipo de pensamento em relação aos meus irmãos. Então, a gente tem que rezar, né? Pedir, e buscar quem é que vai nos corrigir. Jesus. Mas, pelo menos, nós já percebemos. Que bola fora, né? Que bola fora. Antes, passava batido. Hoje, é sinal que já melhoramos, que já reconhecemos a besteira que falamos. E assim, como diz outro, assim caminha a humanidade. Esse é o mundo verdadeiro que Paulo fala. É nesse mundo que nós estamos vivendo. É o mundo da verdade, é o mundo da realidade, é o mundo terrestre. É aqui que a gente vai aprender, vai crescer, vai melhorar, vai se purificar. É aqui. Não é nesse mundo da fantasia, não. Rose, você falou essa besteira, né? Falou. Vai lá, procura o sacerdote, ou seja, ou vai na casa espírita, né? Conta, se confessa, conta do que você fez de errado, reza aí 200 Ave Maria, 500 mil Pai Nosso, ou então assiste 200 reuniões públicas, toma 500 passes, tá tudo resolvido. Aí eu faço tudo isso. No outro dia morreu mais um, eu mando ver. Não aprendi. Então, aqui é o mundo verdadeiro. É aqui que a gente vai aprender. O que precisa? Estuda mais evangelho. Estuda mais evangelho. Para ter a tal da piedade.
entendeu? Para ter a piedade do coração, porque não tem. Só tem a piedade, a palavra piedade, mas a verdadeira piedade ainda não tem dentro de si. Ainda não construiu verdadeiramente o amor, o amor verdadeiro pelos semelhantes. Então, enquanto isso, vamos reencarnar na Terra. Vamos reencarnar na Terra. Porque a Terra, a reencarnação aqui, é a grande escola. É a grande escola. Quando não fizer mais isso, né? Aí já começa a merecer uma outra escola. Mas enquanto tiver fazendo isso, é reencarnação, reencarnação, reencarnação. Mas graças a Deus já estamos. Como diz Paulo, graças a Deus eu já sou o que sou. Graças a Deus eu sou o que sou. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário sobre o que nós estudamos hoje? Rosa. Fale, amor. Vamos lá. No decorrer do nosso estudo, nós tivemos assim a seguinte ideia, né? Foi trazido para a gente. A sabedoria cristã não é evasão, mas um mundo de ideias. É uma aplicação, mas aplicação numa vida concreta. Então, o ensinamento de Jesus, tudo que ele trouxe, tem que ser vivenciado, né? Para poder se adquirir hábitos adquiridos. Só que isso aí, às vezes, exige muito da gente, né? Porque, como diz a Alcione, acho que foi no curso de Caibachu. É do livro Renúncia. Do livro Renúncia. Pois é, que ela diz das 4 etapas, né? Que é conhecer, a gente conhece, a gente lê, está lendo todos os dias, está conversando a respeito, meditar, sentir e viver. Então, essas etapas, ela traz para a gente como uma necessidade, né? Porque senão fica muito sem o concreto. Como é que você vai ter o hábito adquirido? Você precisa introspectar, você precisa internalizar. E esse processo é difícil. E é demorado. Oi? E leva tempo, né? E leva tempo, mas se você perseverar, gradativamente você vai entrando, você vai adquirindo, vai se transformando, vai se modificando. Aí, quando você olha para trás, você olha, nossa, como é que era diferente? Hoje eu sou diferente do que era. Por quê? Você vai assimilando e vai adquirindo novos hábitos, né? Porque isso é necessário etapa por etapa. Na natureza não dá salto. Mas precisa do exercício, da disciplina. Isso. Por isso que nesse livro Renúncia, Alcione diz: o evangelho é um longo caminho ascensional. É um longo caminho ascensional. Né? A prática do evangelho leva a um longo caminho ascensional. A gente vai aplicando os ensinos do evangelho, né? Vai aplicando, e isso é um trabalho que demora. É um longo caminho ascensional, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Mas não é de um dia para o outro, é claro. Mas é como você falou, etapa a etapa, ciclo a ciclo. A gente tem que trabalhar. Por isso que essas quimeras assim, eu vou fazer uma promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, essas fantasias, que aí você vai fazer as conquistas. Não é assim, não. É suor do trabalho, são lágrimas, é assim que a gente vai... Verdade. Agora, o que me chamou a atenção também no livro do Perry foi quando ele diz, né, a paz autêntica é resultado da compreensão existencial e da sua relação com a divindade e, no caso, com o outro. Então, como diz o Vitor, só é possível você vivenciando com o outro, é necessário, a educação vai ser adquirida na vivência com o outro. Sim. O eremita que está distante lá, orando, meditando... Desligou o teu microfone. Teu microfone desligou, ficou em silêncio. Acho que bateu em alguma coisa aí que desligou o microfone.
Então, o eremita está lá meditando, refletindo, ele não está tendo a vivência com o outro. Não, E é não. na relação com o outro, nas questões que surgem com o outro, é que nós vamos elaborando o nosso aprendizado, né? Então, Exatamente. e também, nesse caminho, nós temos as questões existenciais, né? Sim, sim. As questões do passado que precisam ser reparadas. Então, são várias frentes ao mesmo tempo. Conhecer, meditar, sentir, viver, vivenciar o Evangelho, lidar consigo próprio, resolvendo as questões, lidar com o outro. Então, são várias frentes que não se dá uma de cada vez, não, é todas ao mesmo tempo. Não, não. Nós temos a imortalidade para trabalhar isso. E a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Né? Tendo sempre o Cristo junto a nós, nos ajudando, a espiritualidade amiga, não é? E a gente vai caminhando. Daqui a um tempo, você vai fazendo isso tranquilamente, sem muito esforço, porque já está introjetado isso. E você vai buscando coisas novas, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Esse é o bom do negócio. Sem fantasias, sem ilusões, entendeu? Sabendo que tem que trabalhar, tem que ter o esforço. Sem esforço, ninguém chega a lugar nenhum, certo? Então vamos lá, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Essas aulas assim são boas porque a gente vai fazendo essa reflexão, né? Essa leitura nossa. Aí parece um pouco de Joana de Ângeles com tudo isso. Mas é assim que a gente vai aprendendo e a gente vai crescendo, né? Então, eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer nossa prece de agradecimento. Liga seu microfone, Eloá. Ainda não ligou, não. Tá conseguindo ligar, não? Ligou, Oi, ligou. está me escutando? Estamos sim, pode falar. Então, hoje estamos muito agradecidos por tudo que está acontecendo com a nossa vida, com as orientações recebidas. E hoje nós também aprendemos muita coisa e falamos do coração, que nós sabemos que estamos na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Então, nós temos mais que entender e aproveitar as oportunidades que surgem nas nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe. Agradecemos ao Mestre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos com o mesmo ideal, de se melhorar, de vencer, de poder se melhorar como ser humano e passar o bem para os outros. Tudo que nós aprendemos de bem, que nós possamos passar para aqueles que realmente também precisam, assim como nós. Agradecidos estamos e hoje falamos, Senhor, muito obrigada por tudo de bom que acontece, não só conosco, mas com todos os nossos irmãos, mais necessitados que nós. Então, que amanhã nós tenhamos uma noite e um dia para pensar, para meditar a respeito da vinda de Jesus. Ele vive em nós, vivifica a nossa vida. Obrigada, muito obrigada, hoje e sempre, graças a Deus.